Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah, meus queridos irmãos e irmãs. Eu estou aqui para falar a vocês a respeito da maneira como nós, muçulmanos, devemos reagir com relação às pessoas que têm uma orientação, seja religiosa, seja sexual, enfim, uma orientação de alguma forma diferente da nossa, né? Nós temos que reagir com o melhor comportamento possível, né? A gente, lógico, tem nossas convicções e sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala mandou que surgisse dentre a humanidade uma comunidade que recomende e ordene o bem e coíba o que é ilícito, né? Nós sabemos também, a partir daquilo que a nossa religião ensina, o que é correto e o que é errado, né? Temos firmes entendimentos, né, a respeito daquilo que deve ou não ser feito, porém sabemos que nós vivemos num ambiente que não é um ambiente islâmico, em que a maioria das pessoas não são muçulmanos, e por isso a nossa atitude deve ser uma atitude de respeito para com o outro, para com a pessoa que tem uma opinião diversa da nossa, até porque sempre foi essa a conduta e o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo, por exemplo, com relação a pessoas que tinham orientação sexual diferente, a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até o momento em que aquilo não era feito de uma maneira pública, nem se convidava os muçulmanos a participarem de algum tipo de ato que causasse escândalo, né, ou que as pessoas adotassem publicamente o comportamento do sexo oposto, né? Anteriormente a isso, a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma conduta de respeito, mesmo com pessoas que tinham nitidamente uma inclinação no sentido oposto, né? Contudo, como eu disse, enquanto aquilo não era feito de uma maneira ostensiva, né, eram objeto e sempre foram objeto de respeito. As pessoas eram respeitadas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo a partir do momento em que cometiam algum tipo de pecado e que atraíam para si, evidentemente, a necessidade de punição, né, de uma sanção dentro da lei islâmica, né? E aí nós estamos falando, evidentemente, de um ambiente islâmico, não de um ambiente em que nós estamos, por exemplo, em que há um Estado laico, em que existem pessoas, a maioria, inclusive, da sociedade não é muçulmana, né? E aí, nesse ambiente em que nós estamos, neste ambiente, nós vamos respeitar as leis do país em que nós estamos, né? Então é mais um motivo, né, até o momento em que essa legislação não nos incite a adotar condutas que são contrárias ao Islã, né, nós respeitamos a lei do país em que nós nos encontramos, de maneira que, por todos esses motivos, a conduta do muçulmano é uma conduta de respeito, né? Nós não participamos de atos que contrariem a nossa religião e aquilo que o Islã manda, né? Mas também temos a noção de que ninguém está nos obrigando a fazer nada que
vai nesse sentido, né? Então, se nós vemos algo que nos desagrada, nós nos retiramos daquele ambiente, né? Não precisamos tecer nenhum tipo de comentário, né? É evidente que com as pessoas pelas quais nós somos responsáveis por educar, aí sim, né, para os nossos filhos, eventualmente, nós vamos mostrar para eles o que é que a nossa religião recomenda, até por autorização do Supremo Tribunal Federal, que diz que, a despeito das decisões recentes sobre homofobia, né, e, enfim, intolerância religiosa, né, mas as confissões, as diversas confissões religiosas e os seus praticantes, os fiéis, continuam tendo a liberdade para lecionar sobre o conceito do pecado, do que é pecado, né, de acordo com a sua crença, né, e sobre a natureza desse ato pecaminoso, né, seja ele qual for, e as consequências que ele atrai, de acordo com a denominação religiosa que a pessoa siga, né, com os ensinamentos religiosos que a pessoa siga, né, e há, evidentemente, de acordo com o Islã, a necessidade de ser coerente com aquilo que nós seguimos, né. Agora, isso não quer dizer que possa haver um ato de violência ou de ataque ou de intolerância, né, contra a outra pessoa, né? Uma coisa é nós lecionarmos dos nossos ambientes religiosos, né, ou em nossas casas para os nossos filhos sobre aquilo que nós reputamos moralmente recomendável, né? Outra coisa é atacarmos as pessoas, e aí esse ataque fugiria, né, como eu vinha dizendo, a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era uma conduta de respeito irrestrito a todas as pessoas, mesmo aos seus piores inimigos. Ele tratava com uma postura de respeito até o momento em que aquilo se mostrava inconciliável, né, impraticável, né, a partir, lógico, sempre do ataque do outro a ele, né, sallallahu alaihi wasallam. Nunca os ataques partiram do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou dos seus nobres companheiros virtuosos, da sua purificada família, né? Nunca os ataques foram também partidos dos seguidores deles, né? Sempre, que Allah seja satisfeito com todos eles, sempre partiram esses ataques das outras pessoas, de terceiros contra eles, né? E não é esta a postura que o Islã recomenda. O Islã recomenda retribuir o mal com o bem. Então, era o recado que eu reputava importante deixar para os irmãos e as irmãs, reforçando mais uma vez que nós temos a liberdade, de acordo com o que foi decidido numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão de relatoria do então ministro Celso de Mello, de lecionarmos sobre o que é considerado pecado para nós e sobre as suas consequências, mas sempre mantendo essa postura de diálogo, de tolerância, de respeito para com o próximo. E era esse o recado que eu queria dar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Allah estejam convosco. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.